Namastê, boa noite. Em nome do Krishna Oeste Caxias do Sul, dou as boas-vindas a todos, em especial ao nosso professor Radhanatha. Vou fazer uma breve apresentação dele. Radhanatha Robson Chaves é graduado em língua portuguesa e pós-graduado em língua e literatura brasileira pela Unimes. Tem proficiência em língua inglesa pela Universidade de Michigan. É especializado em língua sânscrita e literatura védica pelo Instituto Vaishnava de Ensino Superior em Mathura, na Índia. Tradutor da editora BBT e formado em Yoga pela Faculdade de Educação Física FMU de São Paulo. Somos quase 100 participantes de diversas cidades e estados do país e temos participantes de Portugal e da Argentina, uma diversidade considerável de experiências. Então, podemos fazer desse curso uma agradável experiência de associação e aprendizado. Então, desejamos um bom curso a todos, um bom aproveitamento. Vou pedir a gentileza de vocês manterem os microfones fechados durante toda a apresentação. E também que vocês utilizem o bate-papo para escrever suas perguntas ou para se inscrever para falar. Lembrando que não é possível utilizar o recurso de levantar a mão do Zoom devido ao número de participantes. Então, passo a palavra ao nosso querido professor Radhanatha. Oi, gente, muito boa noite a todos, agradeço pela audiência e vamos dar início, então, ao nosso estudo introdutório da língua sânscrita. Como eu sei que na audiência há pessoas bastante adiantadas nesse estudo, eu gostaria de explicar que nós vamos nos manter no nível bem introdutório, tá? Essa é a proposta, e seguindo uma metodologia construtivista. A gente vai construir o nosso conhecimento juntos a partir desses elementos que eu passei para vocês, né? Nós compartilhamos uma apostila com mantras e textos, e a partir disso nós vamos extrair todo o conhecimento que estiver ao nosso alcance juntos. Ok? Então, essa é uma metodologia científica estudada no meio linguístico, na qual nós aprendemos uma língua não através do estudo da gramática, tá? Então, eu vou dar o mínimo de ênfase possível à gramática e dentro desse conceito, né, de um conceito linguístico chamado de gramática gerativa ou universal, que advoga o seguinte: todo ser humano ele nasce com um chip linguístico. Tanto é que toda criança aprende a falar uma língua sem nunca ter ido à escola. Uma criança com 4 anos de idade tem domínio completo da língua, ela fala, ela se expressa, ela se comunica, ela entende, e ela às vezes não sabe escrever uma letra ainda. E ela entende toda uma língua. Então, os estudiosos perceberam que os seres humanos já nascem com esse chip linguístico. E ele só precisa ser exposto à língua. Se você é exposto a qualquer língua, se um ser humano é exposto a qualquer língua, seja português, inglês, francês, italiano, japonês, chinês, quimbundo da África ou sânscrito, não importa a língua. Se você for exposto a essa língua, naturalmente você aprende, sem requerer nenhum conhecimento de gramática. Essa é a nossa proposta. É claro que aqui nós somos adultos e a ideia não é estar falando sânscrito, mas ainda assim eu vou trabalhar tanto quanto possível dentro dessa metodologia, ok? Então, para começar o nosso encontro, vamos já estudar sânscrito com essa expressão tão famosa da língua sânscrita, né, que está se popularizando e talvez agora com a epidemia ela se torne um novo cumprimento mundial, né? Ok? Então, Namastê, para começar a nossa aula de sânscrito, Namastê, tá? É a nossa primeira expressão aqui estudada hoje. Então, eu vou dar a oportunidade de vocês, eu não estou podendo ouvir a todos vocês, né? Na verdade, eu estou aqui vendo pouca gente, porque também eu estou no celular, mas eu vou dar a oportunidade de vocês repetirem essas palavras, ok? Eu quero que vocês sejam expostos à língua. Vamos entrar em contato imediato, né? É um contato imediato de terceiro grau. Vamos entrar em contato com a língua. Então, eu vou pedir para vocês repetirem os mantras, textos, etc.
nós vamos aqui estudar alguns mantras e alguns textos de duas obras clássicas do yoga, que é a Bhagavad Gita e o Yoga Sutra, ok? Então, repitam depois de mim. E esse gesto... Eu não queria falar. Normalmente ele é acompanhado das palmas das mãos juntas na altura do peito, e é um gesto utilizado até hoje na Índia. Então, repitam. Namastê. Namastê. Eu peço, por favor, que desliguem os microfones, tá bom? Vocês vão repetir aí nas suas casas. Namastê. Namastê. Então, observem. Namastê. Observem que o A, esse A de namas, ele é um A fechado, tá bom? Então é namastê. E o T é sempre fechado. Então, nesse caso, as vogais são todas fechadas, tá? Namastê. Namastê quer dizer saudação a ti, literalmente. Mas nós vamos entoar vários mantras e depois eu vou entrar na explicação sobre eles. Você continua me acompanhando, Yamuna? Sim, tá tudo certo, estou ouvindo bem. Tá bom, só para saber. Bom, então nós vamos entoar aqui vários mantras. Nós vamos começar com entoação de mantras, diversos mantras, sem entender o significado ainda, exatamente como uma criança exposta a uma língua nova. Ela simplesmente vai ouvir e vai repetir. E depois nós vamos desvendar esse mistério, porque a linguagem é um mistério, né? A gente tem palavras e letras e a gente, a princípio, não entende nada, mas esse mistério ele vai se desabrochando. Então, vamos entoar aqui esses mantras que estão na apostila. Espero que vocês tenham a apostila à mão. Quem não tiver a apostila à mão, está escrito aqui, talvez dê para vocês enxergarem alguma coisa. Mas a ideia é que vocês acompanhem aí na sua própria apostila. Ou então, apenas ouçam e tentam repetir, o que seria melhor ainda, um aprendizado totalmente chamado upanishádico, quando ainda não havia escrita. A gente ouve e a gente repete. Esse aí é o sistema do aluno mais desenvolvido, né? Aquele que aprende apenas ouvindo. Então, vamos repetir alguns mantras, depois a gente entra na análise desses mantras, ok? Então, o primeiro mantra, que aí está para vocês como número 2, tá? Eu enumerei para vocês me acompanharem e eu poder indicar. Então, repitam, por favor. Eu vou entoar uma série de mantras que são considerados, chamados mantras de saudação. Mantras que têm a palavra Namah. Ok? Então, repitam depois de mim. Eu vou sempre repetir 3 vezes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Repitam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Agora vamos repetir mais 2 vezes juntos agora, ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, esse é o nosso primeiro mantra. Então, nós vamos continuar entoando mantras. Vocês vão ouvir aqui mantras. Ok? Então, o próximo mantra é o mantra a Shiva. Tá? O primeiro mantra foi o mantra de Krishna. Nós vamos esclarecer o significado melhor depois. Por enquanto, vamos só entoar, treinar um pouquinho a nossa audição, o aprendizado da fonética sânscrita. Que a gente vai aprender sem ficar, como eu disse, focado em regras, apenas repetindo.
tá bom? Tendo a certeza que esse é o melhor método para se aprender. Então, o próximo mantra é saudação a Shiva. Om Namah Shivaya. Agora vamos repetir mais 2 vezes juntos. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Continuando, agora nós vamos entoar um mantra também de Shiva, mas um pouco mais extenso, né? Ele tem algumas nuances aí. A primeira linha, a gente repete 2 vezes, tá? Então, vocês ouçam a primeira vez apenas ouçam, depois repitam. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Ok? O mantra já ficou um pouquinho mais extenso. Agora vocês podem me acompanhar, ok? Eu vou cantar 3 vezes, vocês vão juntos comigo. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Vamos repetir de novo, juntos. A primeira linha 2 vezes, tá ok? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. E a última vez. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha. Ok, muito bem. Vamos para o próximo mantra, o mantra número 5. O mantra a Durga. Tá, vocês ouçam a primeira vez e depois repetimos 2 vezes juntos. Om Shri Durgayai Namaha. Tá, então é o mantra 5. Om Shri Durgayai Namaha. Om Shri Durgayai Namaha. Próximo mantra, o mantra de Lakshmi. Ouçam a primeira vez, repitam depois de mim e depois entoamos 2 vezes juntos. Om Shri Lakshmiyai Namaha. Om Shri Lakshmiyai Namaha. Om Shri Lakshmiyai Namaha. E o último mantra dessa série, o mantra para Vishnu. Então, ouçam a primeira vez, repitam. Om Vishnave Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Vishnave Namaha. Então, nós saudamos várias divindades poderosas, de acordo com a tradição védica e hindu,
E agora nós vamos começar a entender um pouquinho o significado desses mantras, um pouquinho da língua. Vamos começar a estudar um pouquinho da língua. Então, como eu falei, esses mantras todos, até o número 7, e na verdade o 8 também, mas o 8 a gente vai ver depois, eles se enquadram na categoria de Nama mantras, mantras de saudações. São os mantras que têm a palavra Nama. Nama, em sânscrito, ou Namas, ou Namo, vocês viram aí que aparece às vezes Nama, Namaha, Namo, Namas. Todos têm o mesmo significado, tá? Namas significa saudação ou reverência. Literalmente, Namaha significa curvar o tronco, a curvatura do tronco, quando eu me curvo, né? Esse é o significado. E esse gesto, que inclusive acompanha a saudação, ele significa curvar, né? Curvar o tronco. Namaha significa literalmente isso, porque é um gesto de humildade diante de outra pessoa. Então, esse é o significado da palavra namas. Então, namas significa isso, saudação. E então, todos esses mantras que nós colocamos para vocês, eles saúdam diferentes pessoas. Então, para começar, o primeiro deles, o primeiro dos mantras, aqui, ou saudação, é o Namastê, por exemplo. Namastê são duas palavras, não é uma palavra só. A gente pensa que Namastê em sânscrito é uma palavra, mas não é, são duas palavras. Namastê, saudação a ti. Né? A gente aqui no Brasil fala que Namastê significa que o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você, etc, etc. Mas literalmente apenas diz isso, saudação a ti. E é interessante observar que te em sânscrito deu te em português ou ti em português. Porque justamente o sânscrito é a raiz de todas as línguas indo-europeias. Então o português também é uma língua originada do sânscrito. Na verdade, o português é a última língua dessa família. O sânscrito é a raiz de toda essa família. Por isso, há muitas semelhanças. Nós podemos encontrar, nós vamos ver aqui ao longo dos nossos encontros, quantas palavras são semelhantes no sânscrito. Então, Namastê, saudação a ti, literalmente. Agora, esse outro mantra, o mantra seguinte, aqui o número 2, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, também o mantra de saudação, aqui está o núcleo, né? Saudação, Namo. Mas observem que as palavras em sânscrito, elas seguem um ajuste, né? Elas seguem um ajuste fonético para ficar mais agradável o som ao ouvido, né? Uma regra de eufonia. Para ficar mais agradável ao ouvido, às vezes a terminação da palavra muda, como aqui, namas, aqui, namo. Então, antes de T, é sempre namas, é sempre S. E antes de B, é sempre O. É uma regrinha, chama sandhi. Mas a nomenclatura não importa. Eu não quero que vocês se preocupem com nomenclatura. Saibam apenas que é uma regra eufônica, para ficar mais agradável para o ouvido. Então, antes de B, se transforma em O. Esse us se transforma em O. Então, saudação. Om. Né? Todos os mantras costumam... É muito comum. Quase todos os mantras começam com a sílaba Om. E a sílaba Om, ela é uma invocação ao divino, mas ela tem um significado literal mesmo. O significado literal da palavra Om é tudo. Por isso que eu escrevi aqui, Om literalmente significa tudo. A evidência disso, por exemplo, é que omnis, em latim, significa tudo. Né? Como a gente tem em português, onipresente. Né? Presente em tudo, onisciente, onipotente, onibenevolente. Então, oni vem de omnis, em latim, que vem de om, em sânscrito, que quer dizer tudo. Então, por isso, a palavra om, a sílaba sagrada, né, que as pessoas dizem que é o nome de Deus, é um nome de Deus que se refere a Deus como
aquele que é tudo, né? Que engloba tudo, em quem tudo está incluído. Então, esse é o sentido, e o Om, assim, por si só, é um mantra muito poderoso. A própria palavra Om é muito poderosa. Então, primeiro há uma invocação do divino, né? Trazemos a presença do divino com a sílaba Om, e depois, de novo, nós oferecemos reverência. Saudação ou reverência a Bhagavan, Bhagavate. Então, o que acontece em sânscrito? Em português, eu utilizo uma preposição, né? Eu conecto as palavras através de pequenas palavrinhas, né? Como a, como de, como com. Em português, eu coloco a preposição separada antes. Em sânscrito e nas línguas clássicas antigas, o que a gente faz? A gente coloca uma terminação, a gente coloca um finalzinho na palavra que tem a função de uma preposição. Então, Bhagavate quer dizer a Bhagavan. Bhagavan quer dizer Senhor. Literalmente, Bhagavan é o nome de Deus, é um dos ilimitados nomes de Deus em sânscrito, que quer dizer, literalmente, a gente poderia traduzir como Senhor, porque é Deus enquanto pessoa, tá? Assim como a gente fala Senhor em português. Então, saudação ao Senhor. Então, lembre-se que esse E aqui, ele tem essa função. Em português, eu coloco antes. Em sânscrito, eu conecto a palavra no final. Aí fica saudação ao Senhor. E a mesma coisa, o mesmo fenômeno acontece aqui, ó. Vasudevaya. A palavra é Vasudeva. Vasudeva é um outro nome de Krishna que significa onipresente. Deva quer dizer Deus e Vasu quer dizer o ar. Então, é Deus que é como o ar, que está presente em toda parte, que entra em tudo. A palavra é Vasudeva. Mas eu coloco uma terminaçãozinha e aí eu indico a preposição. Então, eu indico saudação a Vasudeva. Esse final aqui me indica essa função, a Vasudeva. Então, vocês vão observar que tem duas terminações muito comuns que indicam essa função da preposição a, que é a terminação e a terminação aya, ou depois nós vamos ver no feminino como isso acontece, mas no masculino a predominância é e a. Então a gente já viu te, Bhagavate, Vasudevaya. Então eu estou dizendo saudação ao Senhor, a Vasudeva. Todas as palavras aqui vão ter essa terminação para me indicar a quem eu estou me referindo. Então, saudação ao Senhor, a Vasudeva. Tá? Então, é um mistério que começa a se desvendar na língua, né? Assim, é um mistério, a gente vê, não entende. Por que será? Por que as palavras assumem tantas formas? Ou por uma questão apenas fonética, aqui como no caso de namas, que virou namô. Aqui é puramente fonético, para ficar mais agradável ao ouvido. E algumas terminações finais para me indicar a preposição, ou como nós dizemos tecnicamente, o caso que a palavra tem, a função que ela tem. Saudação a Bhagavan Vasudeva. Saudação ao Senhor Vasudeva, que é outro nome de Krishna. Que também quer dizer, o nome de Krishna quer dizer filho de Vasudeva. Krishna tem um dos nomes de Krishna é Vasudeva, que significa filho de Vasudeva, com o A breve. O pai de Krishna se chama Vasudeva. Krishna se chama Vasudeva, longo. Longo. O pai se chama Vasudeva, breve. Essa é uma forma também em sânscrito de me indicar os pais, né? Em português, a gente usa júnior, por exemplo.
E na Rússia, em russo, se usa o ov no final, para indicar filho de. Em sânscrito, eu prolongo a primeira sílaba, a primeira vogal, eu alongo a primeira vogal. Quando eu alongo a primeira vogal, isso indica o descendente daquela pessoa. Então, aqui, Vasudeva, o descendente de Vasudeva. Ok? Vamos para o próximo mantra, então? Vamos analisar aqui. Espero que não esteja doendo muito, né? Assim, eu vou fazer uma análise sintática, mas não daquelas dolorosas que a gente chorava na escola, não. É bem suave, como a gente deveria realmente aprender uma língua, assim. Não precisa aprender nomenclatura, a gente não precisa saber o nome das coisas. E como eu falei, as crianças aprendem sem saber sequer uma palavra, sem ter escrito uma palavra, mas elas se expressam. O importante é a gente se expor à língua, ok? Então, eu estou querendo expor vocês à língua. E aí, como nós temos um chip gramatical, naturalmente, imediatamente, a gente detecta a regra. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês verem como é que isso funciona. Por exemplo, é isso que diz a gramática gerativa. Essa gramática que diz que nós temos um chip inato. Nós trazemos um chip dentro da gente que faz com que a gente aprenda a linguagem imediatamente. Então, por exemplo, uma criança ela não aprende só por repetir, ela aprende por dedução, ela conclui coisas. Então, se eu digo, a criança ela aprende, eu canto, eu falo, eu danço, eu brinco, aí ela deduz, eu sabo. Ninguém fala isso para ela. Ninguém fala isso para a criança. Mas o chip lógico dela, ela não foi para a escola, ela não aprendeu nada, mas ela tem um chip lógico interno que quando ela ouve, ela imediatamente deduz coisas. Olha, o verbo, ela nem sabe o que é verbo, mas ela sabe que em todos esses casos terminam em o. Então, se é eu canto, eu danço, eu brinco, eu falo, eu sabo. O verbo é saber, se torna sabo. Então, a criança não está errada. Ela está atendendo a sua lógica gramatical interna. Tá? E é assim que a gente aprende. Então, vocês não precisam aprender o nome de nada desses fenômenos gramaticais, mas vocês vão imediatamente observar que palavras que terminam em a, elas são acrescidas de ia, como Vasudeva, Vasudevaya. E aqui a mesma coisa, Shiva, Shivaya. O mesmo fenômeno. Então, todos os nomes masculinos, nesses casos, eles vão receber o IA ou o E. E aí já é lógico, né? Toda vez que você vai ver um caso, você vai saber. Por isso que uma criança aprenderia imediatamente. Toda vez que estiver falando de masculino, eu acrescento o E ou o IA. Ok? Bom, vamos analisar esse próximo caso aqui, o de Shiva. Então, de novo, né, o Om, sempre já explicamos aí, essa invocação ao divino. Namah, saudação. Shivaya. Só que aqui, olha, outro fenômeno. Nós já temos 3 fenômenos. Namas, Namo, Namah. Aí é como eu falei, pura questão fonética, porque é mais agradável para o ouvido falar assim. Namastê. Porque em sânscrito, a eufonia, o som agradável é muito importante, porque essa era uma língua cantada, então é muito importante que o som seja agradável para o ouvido. Então, em sânscrito, eles têm uma regra de eufonia, que evita sons desagradáveis, cacofônicos. Né? Então, os sons são sempre agradáveis para o ouvido. Então, aqui fica, como eu falei, antes de T, é S. Antes de B, vira O. E antes de Sh, como de Shiva, aí tem esse som aqui que é mudo. Om Namah Shivaya. Ok? E o mesmo fenômeno aqui. Shivaya. A
Shiva. Saudação a Shiva. Como saudação a Vasudeva, saudação a Shiva. Então, esse mantra inteirinho aqui é apenas formas de saudação a Shiva. Saudação a Shiva, saudação a Shiva, saudação a Shiva. Mas eu trouxe esse mantra para a gente observar também a questão de pronúncia, porque veja bem, aqui, Om Namah Shivaya, aqui ficou meio mudo. Om Namah Shivaya, Shivaya Namaha. Aqui ele ecoa. Quando no final da frase se diz, no sânscrito mais contemporâneo, né? Ele tem um eco, Namah. E aqui, como ele tem Om depois, então ele é mudo. Shivaya Namah Om. Aí aqui ele virou mudo. Então, esse H com pontinho embaixo, ele é sempre mudo no meio da frase. Ele só é ouvido no final da frase. Certo? Vamos agora para os nossos próximos mantras aqui. Om Shri Durgayai Namah. Como eu falei, é uma classe de mantras de saudação. Então, todos eles estão apenas saudando. Ok? Namah. Namah. No final, a gente pronuncia esse eco. Saudação a Shri Durga. Shri Durga. Ok. O mantra Om é sempre, como eu falei, a abertura de todos os mantras, que é essa invocação ao divino. Então, isso aqui já expliquei. Mas vou explicar aqui o Shri Durga. Shri significa também, é o nome da deusa da fortuna, mas também significa esplendor, luz, etc. Tem muitos significados, mas como ele está usado aqui, como a gente vê aqui com hífen, ele assume o significado de um título honorífico. Algo assim como os ingleses costumam traduzir, por exemplo, quando a gente diz Shri Krishna, por exemplo, em inglês eles traduzem Lord Krishna. Tá? Shri tem esse é um título honorífico. É como, por isso que os ingleses traduzem como Lord. Que a gente poderia traduzir também como Lord, né? Uma pessoa respeitável. E pode ser usado no masculino ou no feminino. Então pode ser Shri Krishna ou Shri Durga. Né? Aqui eu traduzi como sagrada também, né? Ou como dama, ou como sagrada. Tem vários significados, mas entendo que ele é um título honorífico, por isso que a gente pode encontrar, assim, antes do nome de várias divindades, você às vezes vê Shri, Shri Krishna, Shri Lakshmi, Shri Durga. Saibam que é um título honorífico. A sagrada Durga, ou a dama Durga, ou a senhora Durga. Apenas isso, um título honorífico. E Durga, uma das divindades, né, a esposa de Shiva, regente do mundo material. E o que vocês observam aqui, ó, que nesse caso aqui, ó, lembra que no caso masculino ficava Vasudeva, ficava Vasudevaya. No caso feminino, porque as palavras no feminino elas terminam em a longo ou em i longo, muito comumente, não absolutamente, mas muito comumente, a longo e i longo no final me indicam o feminino. Então, Durga, o nome da deusa é Durga. Durga, nesse caso aqui, com essa função, com essa preposição a, eu digo Durgayai. Durgayai. Quer dizer a mesma coisa. Vasudeva, Vasudevaya. Shiva, Shivaya. Já no feminino, Durga, Durgayai. Lakshmi, Lakshmiai. No feminino. Mas a função é a mesma. A função é
indicar essa preposição a em português, né? Eu traduziria isso como a. Então, saudação à sagrada Durga. Ou saudação à sagrada Lakshmi, a deusa da fortuna e da prosperidade. Durga é a esposa de Shiva. Lakshmi, esposa de Vishnu. Ok? Toda divindade tem a sua consorte, né? Isso aí é um aspecto muito profundo da teologia védica, que a verdade suprema ela é constituída do masculino e do feminino. Então, por isso, toda divindade tem a sua contraparte feminina. E aqui no mantra seguinte, a gente vê uma outra forma de terminar. Quando a palavra termina, aqui quando termina em A longo, virou Durgayai. Aqui que termina em I longo, virou Lakshmiyai. E aqui que termina em U, virou Vishnave. Vishnave. Tá? Porque quando termina em U, então eles vão assumindo, tudo isso é feito para que fique mais agradável para o ouvido e também para que você reconheça qual é o gênero da pessoa que se está referindo. Porque se eu dissesse Durgaya, por exemplo, eu estaria me referindo a uma pessoa no masculino e não a uma deusa no feminino. Durga, por exemplo, vamos supor, Durga seria um nome masculino, Durga, um nome feminino. Por exemplo, Krishna. Krishna é um nome masculino. Se eu disser Krishna, Krishna aberto, é o mesmo nome no feminino, como em português. Paulo, Paula. A gente não tem assim? A mesma origem que o sânscrito. Paulo e Paula. Em sânscrito, Krishna, Krishna. Rama, Rama. Assim, a terminação me indica o gênero também, tá? Então, aqui, Vishnave, saudações a Vishnu. E assim a gente conseguiu ver os principais terminações. Como eu falei, as principais, as terminações mais comuns são o A, como de Shiva, que recebe o Ya, Shivaya. Bhagavat, recebe E, Bhagavate. O A longo, recebe o Ai. O I longo, recebe o Ai, como Durgayai, Lakshmiyai. E o U, ele se transforma em Ave, Vishnave. Ok? Então, com isso, a gente consegue destrinchar, assim, a gente consegue desvendar quase todos esses mantras da categoria Namah, os mantras de saudação. Todos os mantras de saudação, basicamente, se enquadram nessa categoria. E aí, esse grande mistério, né, ele começa a se desvelar, né? Esse véu, ele começa a desaparecer. É muito simples. E aí vocês vão ver com isso vocês vão entender uma série de mantras que vocês encontram por aí. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha. Tudo nesse caso. A Vrinda, a Tulasi Devi, a Devi. Estou oferecendo saudações a ela. Então, 90% dos mantras terminam dessa forma. Ou com Ya, ou com Yai, ou com Ave, ou com E. Quase todos eles vão terminar dessa forma. E assim a gente consegue, apenas aprendendo alguns mantras, como eu falei, o chip de vocês ele já começa a funcionar. Pum! Imediatamente vocês sabem, tudo o resto vai funcionar basicamente assim. Claro que depois vocês vão cometer deslize como a criança, né? Ah, então eu sabo, né? Não, não é em todos os casos. Vão ter muitos outros casos. Mas por hora tá bom assim. Vocês já vão desvendar 90% dos mantras de saudação. Agora, vamos cantar essa cançãozinha aqui, que ela também nos ajuda muito a memorizar e a fixar. E não existe método melhor. Por isso que o sânscrito é uma língua cantada, porque a canção
é a melhor forma de aprendizado também. Isso também é extremamente didático, cantar para aprender. É um recurso muito utilizado, por exemplo, nos cursinhos atualmente, porque realmente é mnemônico, ajuda a gente a memorizar. Tá? Então, vamos cantar uma canção. Vamos cantar a estrofe de uma canção, que é essa número 8 aqui, que está na apostila de vocês. Tá? Então, vocês podem ouvir e repetir depois de mim. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Ok? É muito linda essa canção, muito, 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 extremamente linda. E pena que o cantor não é assim um Gandharva, um cantor celestial, mas a canção é muito divina. O Sr. Chaitanya adorava cantar essa canção. Então, cantem comigo, repitam depois de mim, cantem comigo, né? Eu vou cantar 3 vezes aqui para a gente aprender. E procurem repetir o mais próximo da minha pronúncia, tá? Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. De novo. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. E a última vez. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Tá? Então, quantas coisas a gente pode aprender com essa canção? Vamos lá, vamos observar quantas lições a gente pode tirar aqui. Para começar, o som, tá? Haraye, haraye. Esses 2 primeiros A's, eles são breves, ok? Então, haraye. E o E, ele é fechado e tem uma tonicidade aí, né? Haraye. Nama, mudo, esse H aí é mudo. Krishna, retroflexo, esse Krishna aí tem que enrolar um pouquinho a língua, Krishna. Yadavaya, Namah, Namaha. E aí no final tem um eco. Yadavaya, Madhavaya, Keshavaya, Namah. Ok? Então, esses são os sons. A maior dificuldade para o falante de língua portuguesa é o A fechado e o A longo, tá? Que tem o A longo tem um tracinho em cima. Quando tem esse tracinho em cima, ele é aberto. Quando não tem, ele é fechado. Então, haraye, yadavaya, ok? Então, vamos analisar aqui um pouquinho. Vamos fazer aqui uma análise dessa canção. Olha só esse caso aqui. Haraye. Haraye significa Ahari. A palavra aqui vem de Hari. Hari, nesse caso aqui, que ele recebe a preposição a, ele vira Haraye. Quando termina em i longo, vira Lakshmiai. Quando é i breve, masculino,
Haraye. Ok? Você está me ouvindo bem, Yamuna? Sim, estou ouvindo super bem. Tá Tudo bom. ok. Tá bom. Tá? Por favor, me dê um toque, qualquer coisa aí, se falhar o som. Eu também estou com o computador ligado do lado, ele não está ligado no Zoom, mas ele está ligado no WhatsApp. Então, qualquer coisa, você me dá um toque que eu ouço aqui também. Então, Haraye vem de Hari. Hari, Hari é uma palavra em sânscrito, é um nome próprio, que a gente costuma muito traduzir como Deus, né? A gente fala Haribol, cante Hari, cante o nome de Deus. Mas, na verdade, Hari, literalmente, é um nome próprio referente a Vishnu ou Krishna. É o nome de Vishnu ou de Krishna. E Hari é aquele que leva embora. O significado etimológico da palavra é aquele que leva embora. Mas também significa aquele que rouba, né? Quem leva embora é aquele que rouba. Por isso a palavra Hari significa aquele que rouba. Mas no caso de Krishna, significa aquele que rouba o coração. Esse é o sentido, o sentido esotérico dessa palavra, né? Na nossa tradição Vaishnava. Hari é um nome de Krishna, mas aquele que rouba o nosso coração. Porque, inclusive, a palavra Hari, em sânscrito, significa ladrão. Porque aquele que leva embora. Ladrão. Mas, no caso, como está se referindo a Krishna, é porque ele rouba o coração. Então, Hari. Nesse caso aqui, com essa função do A, ele vira Haraye. Haraye Nama. Saudação a Hari. Mas observem que a terminação continua sendo o E. O E é predominante, assim. A maior número de palavras, nesse caso, vai terminar com E. Mas se a palavra é Hari, aí ela vira Haraye. Nama, tá? Saudação, já explicamos diversas vezes. Antes de K, ele continua mudo, né? Nama Krishna. E a palavra Krishna aqui, ela assumiu uma função diferente. Ela não tem terminação nenhuma. Quando a palavra não tem nenhuma terminação, por exemplo, não tem H, não tem Ya, não tem nada. Quando a palavra está no seu estado mais simples, em sânscrito, essa função equivale ao português ao vocativo. Quando a gente chama a pessoa, se eu chamo Krishna, eu digo simplesmente Krishna, porque eu estou chamando. Como eu falei, as palavras em sânscrito, elas recebem terminações no final para me indicar a função dela, que função ela tem. Quando eu não tenho nada, a função dela é vocativo. Então, se eu digo Krishna, Krishna, eu estou dizendo, estou apenas chamando a pessoa chamada Krishna. Ok? E aí, o restante do mantra, ele está todo no mesmo caso. Olha só aqui, ó. Yadavaya, Madhavaya, Keshavaya Namaha. Não falei para vocês? Vasudevaya, Shivaya. Todas as palavras terminadas em A, masculino, apenas recebe esse A. Yadavaya, Madhavaya, Keshavaya. Ok? Simplesmente recebeu aqui esse A e me indica. Esse A equivale para nós no português a preposição A que a gente usa antes. Em sânscrito eu uso a preposição depois colada na palavra. Essa é a regra. Tá? Então esse mantra é apenas saudação a Hari, Krishna, que é Yadava, descendente de Yadu. Yadava é também uma forma em sânscrito de eu me referir ao antepassado, né? Yadava significa descendente do rei Yadu. É o nome de Krishna. Madhavaya, outro nome de Krishna, Madhu, significa mel. Madhava é a primavera, né? O primaveril, né? Krishna é primaveril, é lindo como a primavera, por exemplo. E Keshavaya, que vem de Keshava, né? A Keshava.
E Keshava também é outro nome de Krishna que tem um significado literal, que é aquele que tem lindos cabelos ondulados. Kesha, em sânscrito, significa cabelo. Então, Keshava é aquele que tem cabelos, lindos cabelos ondulados. Esotericamente, os Vaishnavas dizem que Keshava se refere ao matador do demônio Keshi. Esse é outro significado. Mas é muito comum também esse significado referente a Krishna, como aquele que tem lindos cabelos ondulados, madeixas onduladas. Esse é o nome de Krishna. Ok? Então, mais um mistério aqui desvendado, né? Saudações a Krishna. E aqui eu estou dizendo, ó Krishna, saudação a Hari, Krishna, saudação àquele que é o descendente de Yadu, que é como a primavera, que tem cabelos ondulados. Então, esse mantra é apenas saudações a Krishna, de diferentes maneiras. Ok? Devo aprender alguma coisa aí? Bom, tem muita coisa, né, que para a gente aprender. Eu não sei se todos esses textos que eu passei para você a gente vai conseguir estudar apenas nesses 3 encontros. Mas a ideia é que vocês, ao desvendarem um mistério, como eu falei, com esse chip linguístico que todos vocês têm, imediatamente vocês vão desvendar os outros mistérios da linguagem. Tá? Porque nós somos seres extraordinários, né? Assim, imagina, fomos dotados com esse chip linguístico. Que coisa fascinante, né? Dentre todas as nossas inumeráveis qualidades e atributos que temos, né? Ainda temos mais esse, que é um dos mais extraordinários da forma de vida humana, que é a linguagem, né? Que nos faz diferente de todos os outros seres, essa habilidade de se expressar de forma tão complexa. Não que os outros seres não se comuniquem. Pelos Vedas, os outros seres todos se comunicam. Todos os seres têm uma linguagem. Mas a linguagem humana, ela chega a um grau de sofisticação inimaginável. E nós somos dotados naturalmente com isso. Então é muito fácil aprender uma língua, muito mais do que a gente imagina. Não existe língua difícil. Essa é que é a verdade. A gente só precisa se entrar em contato com a língua. Nenhuma língua é difícil, né? As crianças aprendem qualquer língua, entendeu? Porque nenhuma língua é de fato difícil. Nem o sânscrito ele é difícil também. Ok? Bom, se tiver uma perguntinha, eu vou dar um tempinho para uma pergunta e depois a gente vai para um verso, então. Tá? Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos aprofundar o nosso Danata, estudo. tem muitas mensagens aqui, mas Não tem para perguntas. ficar conectada, eu não prestei atenção a todas. Tá? Só deixa eu ver aqui na ordem para não passar, tá? Vamos ver aqui, tem aqui agradecimentos. Aqui, ó. Carol, reverência, se puder dar uma... Não, isso aí não é, de bloquear o chat. Isso aí, por favor, falem no particular, que senão fica muita mensagem aqui. Aqui, ó, o Paulo Barroca pergunta, Srila, acho que ele quer dizer, não sei se ele quer dizer a pronúncia. Talvez que ele queira saber o significado, a origem, etc. Ele escreveu só isso. Daquele Olha, tipo Srila Prabhupada, sabe? sim, Eu vou ficar aqui Srila. enquanto você responde, vou dar uma olhada aqui no geral, se tem alguma pergunta, tá? Tá bom, eu vou responder brevemente sobre essa questão, porque Srila, tanto quanto eu saiba, pelo que já li, Srila é uma palavra de origem etimológica desconhecida. Essa é a informação que eu tive. Não existe uma informação, mas ela continua sendo também um título honorífico, como Shri. Então, você tem Shri, você tem Shrimat, por exemplo, Shrimati, Srila, são todos títulos honoríficos. Né? Shrimat, por exemplo, é fácil saber a origem, né? Dotado
de esplendor ou dotado de luz, né? Shrimati é o feminino, dotada de luz ou de esplendor. Então, esse é o sentido. Agora, Srila é um título honorífico também, significa senhor, lorde, reverendo, né? Assim, uma pessoa reverenda, veneranda, uma pessoa muito louvável, mas a origem etimológica talvez os doutores presentes aí depois possam nos iluminar aqui, mas a informação que eu tive é que não se sabe a origem dessa palavra. Alguma coisa mais? Sim, tem uma pergunta aqui da Clarissa. Essas saudações são feitas em algum horário específico? Olha, existem horários tradicionais que são considerados em sânscritos horários auspiciosos, ou horários em que há uma energia muito forte no ar, né, na atmosfera, especialmente os sandhis. Sandhi significa junção. São os 3 horários auspiciosos do dia. O horário do nascer do sol, o meio-dia e o horário do pôr do sol. Esses horários, na literatura sânscrita, são considerados horários auspiciosos, momentos espirituais do dia. Tanto é que você vê que a Igreja Católica manteve essa tradição também, né? Uma outra tradição, mas que compartilha desse mesmo elemento, né? São horários sagrados, porque as energias desses horários seriam energias mais espirituais. É o horário, e todos nós temos essa experiência, né? O horário que o sol se nasce, né? Ele é tão forte aquele momento, né? O horário, então são os horários das junções, né? Ou seja, a primeira junção ou a primeira passagem da noite para o dia, da manhã para a tarde e do dia para a noite. Então, esses horários são muito auspiciosos para se entoar mantras e se praticar yoga. São chamados horários espirituais. Algo mais? Sim. Da Lisa. Que são os 3 pontinhos embaixo do nome de Krishna? Sempre que você vir 3 pontinhos, na verdade, sempre que você vê um pontinho embaixo, isso é uma forma de transliterar o som que existe em sânscrito. E sânscrito tem sons que nós não temos na nossa língua portuguesa. A língua sânscrita tem 48 fonemas. Nós temos apenas 26 fonemas, certo? 26 letras, desculpe, não fonemas. Nós temos 26 letras na nossa língua. Então, nós temos menos letras do que se tem em sânscrito. Então, foi criado um sistema de adoção de certos sinais para nos ajudar a pronunciar as palavras. Então, toda vez que você vê um pontinho embaixo, ou do R, ou do S, ou do N, ou do T, ou do D, eles indicam que a língua é enrolada. Você tem que enrolar a língua. É como eu sempre dou o exemplo, como os caipiras. Porta, perna, perda. Sabe como caipira fala aqui no interior de São Paulo? Porta, perda, perna. Ou os americanos também, né, que falam assim. Que a gente chama de enrolar a língua. Então, Krishna, Krishna. A gente tem que enrolar um pouquinho a língua. É um sonzinho um pouquinho difícil da gente fazer em português para quem não é caipira. Tá bom? Tem mais perguntinhas aqui. Você vai responder agora? Vai lá, vai lá, vai lá. Qual a relação de Hari com Radharani? Você está adiantando a aula. Eu vou falar disso no próximo encontro. Tá bom, Marcos. Mas, então aguarda aí. Radharani, um outro nome de Radharani é Hara. Hara. Radha é sinônimo de Hara. Né? Radha significa adoradora, né? Aquela que adora. E Hara tem o mesmo sentido que Hari. É o feminino praticamente, né? Então, significa aquela que rouba, aquela que leva embora, né? Aquela que rouba o nosso coração também.
O casal de ladrão, né? É. Radha e Krishna. A Gopikanta pergunta, a Prabhupada fala que Om é composto das sílabas A1. O senhor pode comentar sobre isso? Sim, sim. O O, em sânscrito, foneticamente, ele é uma combinação de A mais U. É como no francês. No francês ocorre o mesmo fenômeno. O que acontece? O, em sânscrito, não é vogal, é ditongo. É uma combinação da vogal A com a vogal U. Aí, quando A se encontra com U, ele vira O. Por isso, Om é formado de A mais U mais M e mais o bindo, que é aquele pontinho em cima do M. Tá? Mas esse é o sentido. Aí vão ter... Sobre o ON, a gente não pode se aprofundar aqui, porque a gente precisaria uma aula inteirinha só para falar do ON, né? De tão complexo, de tanta coisa. Há livros escritos só sobre o ON. Aqui tem outra pergunta da Krishna Kamini. No caso de Irade, Radharani é o nome inteiro, Irade, o diminutivo ou o contrário? Não, no caso não é o diminutivo, não. O diminutivo é quando eu digo, por exemplo, Radhika. Por exemplo, às vezes a gente fala Radhika. O K, sim, é o diminutivo. Quando eu digo K, aí sim eu estou falando o diminutivo. K para o masculino e K para o feminino. Radhika. Então eu estaria dizendo Radinha. É como se eu estivesse dizendo Radinha. Radhika. Agora Radharani não. Radharani é o nome completo. Ok. O Paulo pergunta, gostaria de saber sobre o Mahamantra, se escreve Hare Krishna ao invés de Hari, por quê? Então, porque Hare, nós vamos no encontro, no próximo encontro nós vamos falar bastante sobre o Mahamantra. Mas Hare é esse caso aqui que eu estou explicando para vocês. Né? Eu estou explicando alguns casos, né? Então, o Hare é o vocativo de Hara. Hara, quando eu falo de Radharani, eu uso Hara. Quando eu chamo Radharani, eu digo Hare. É isso que acontece. Se eu falo dela, eu digo Hara é assim, 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 assado. Hara é linda. Mas se eu chamo Hara, eu digo Hare. Eu estou chamando a pessoa que se chama Hara. Ok? Ok, Mas eu vou falar bem mais sobre isso no próximo encontro. tá. Aqui as perguntas terminaram, tudo ok. Tá mais difícil do que aprender japonês em braille aí? Não, tá fácil. Eu acho que dessa forma natural a gente não tem nenhuma dificuldade. A gente não vai ter nenhuma dificuldade. É que a gente precisaria estar ouvindo isso todos os dias, por exemplo. Se a gente Claro. ouvisse todos os dias, pronto, a gente aprenderia. Eu vou dizer para vocês, eu aprendi assim só dessa forma, ouvindo e repetindo. Foi assim que eu aprendi. Tá? Então eu garanto que esse método funciona. Tem respaldo científico, claro, mas a prática nos diz isso, né? Também. Ok? A gente pode ver, toda criança aprende assim, e eu aprendi sânscrito. O que eu sei de sânscrito, eu aprendi assim também, apenas ouvindo e repetindo, tá bom? Então vamos para um estudo um pouquinho mais aprofundado. Né? Agora a gente vai aqui destrinchar um verso. Também cantando. Para começar, nós vamos cantar o verso. Tá? Como eu falei, é assim mesmo que a gente tem que aprender. Indo diretamente, contato direto com a língua. Tá? Então, vocês vão ouvir e repetir. Vamos ouvir aqui o primeiro verso da Bhagavad Gita. A Gita, né? Bhagavad Gita, significa a canção, Gita significa canção, e Bhagavad significa Senhor. Já expliquei para vocês. Bhagavad, a gente pode traduzir assim de forma bem simples.
lembre-se, me perdoem os doutores presentes, mas a minha ideia aqui é sempre manter de forma bem simples. Eu não posso complicar aqui, tá bom? Então, Bhagavat significa Deus ou Senhor. Então, vocês reparam que a palavra está ligada por um tracinho, né? O hífen. Bhagavad Gita. Quando eu vou entender isso aqui, é como no inglês, é de trás para frente. Ok? Então, a canção do Senhor. A canção do Senhor. Esse é um outro recurso que eu tenho em sânscrito, né? Um recurso que eu tenho em sânscrito é colocar uma terminaçãozinha para substituir a preposição, como a gente viu lá antes, né? Saudação a Shiva, saudação a Krishna, eu coloco um finalzinho e eu indico a preposição. Mas em sânscrito eles têm duas formas de fazer isso. Uma outra forma é simplesmente conectando as palavras por um hífen, sendo que o adjetivo vem antes, como em inglês. Né? Como eu faço em inglês. Eu sempre vou ler de trás para frente. Então, a canção do Senhor. Ok? A canção do Senhor. Então, para quem não sabe, essa é a obra-prima da literatura védica, a obra mais importante de todas, a representação de todos os ensinamentos da literatura védica estão contidos numa única obra. Por isso que a gente recomenda, se você quer começar o estudo da literatura védica, comece pela Gita. Ela traz todos os ensinamentos da literatura védica de forma concisa e magistral, poética, cantada, e também em sânscrito. É das obras mais fáceis para se estudar o sânscrito. Então, vale muito a pena estudar a Bhagavad Gita. Tá? A Bhagavad Gita ela está inserida dentro de uma outra grande obra, que é o Mahabharata. Mas vamos ler aqui, então, o primeiro verso. Então, vocês podem repetir depois de mim. Repitam como vocês estiverem ouvindo. Como eu falei, não importa a precisão, tá? Não importa a precisão. A perfeição, ela vem com o tempo, com o aprimoramento, tá? Repitam como uma criança, sem medo de repetir. Apenas repitam. Dharma kshetre kurukshetre. Repitam. Dharma kshetre kurukshetre. Mais uma vez. Podem repetir junto comigo. Dharma kshetre kurukshetre. Segunda linha. Samaveta yuyutsavaha. Samaveta yuyutsavaha. Samaveta yuyutsavaha. Terceira linha. Mamaka pandavaschaiva. Mamaka pandavaschaiva. Mamaka pandavaschaiva. E a última linha. Ó, reparem aí que a gente conecta tudo, tá? Kima kurvata sanjaya. Kima kurvata sanjaya. Kima kurvata sanjaya. Agora eu vou ler todo o verso, ok? Tentem me acompanhar aí na sua apostila. Eu vou ler apenas uma vez. Bem suavemente, tranquilamente.
Dharma kshetre kurukshetre samavita yuyutsavaha mamaka pandavaschaiva kima kurvata sanjaya. Ok? Depois isso vai ficar disponível, né? E aí vocês podem ouvir mais depois. Vamos destrinchar aqui um pouquinho esse mistério também? Então, vamos lá, vou ficar aqui de pé para eu mostrar aqui para vocês. Então, observe, né? Nós estamos vendo só esse primeiro aqui, o 1. Aí tem a tradução das palavras. Então, eu vou traduzir só as palavras para vocês irem ganhando vocabulário, né? É muito importante a gente ganhar vocabulário. Então, aqui a gente já aprendeu uma porção de palavras aqui nesse nosso encontro. Essa é a metodologia construtivista, né? A gente aprende um monte sem perceber, tá? Então, a gente está aprendendo vocabulário, a gente está aprendendo fonética, a gente está aprendendo gramática, a gente está aprendendo pronúncia, a gente está aprendendo mantra, a gente está aprendendo literatura, tudo junto. Como é a vida mesmo, as coisas não são separadas, assim, a gente não separa as coisas, a gente aprende tudo junto, tá? Então, aqui, Gita significa canção, Bhagavat, como eu já expliquei, tradução bem simples, né? Um dos termos que se refere a Deus como pessoa, por isso eu traduzo como Senhor. E aqui eu vou traduzir palavra por palavra e depois a gente vai tentar decifrar aqui o mistério de quando as palavras se juntam, né? Como elas se desvendam aqui. Então, Dharma, eu traduzi aqui como sagrado, porque nesse sentido aqui ele significa sagrado. Mas Dharma tem muitos significados. Dharma significa espiritualidade, por exemplo, significa dever. Às vezes a gente traduz como religião, que não é algo muito preciso, mas também expressa o sentido de religião. Mas aqui eu optei por sagrado. Mas, por enquanto, não vamos decifrar, vamos apenas estudar as palavras. Kshetra, ou kshetre, aqui nesse caso, significa terra, ou campo, ou lugar. A mesma coisa aqui, kshetre, também, terra, campo, lugar. Kuru é um nome próprio, é o nome de um rei, que deu origem a uma dinastia. Samaveta, aqui a palavra significa reunido. Reunido. Ela está aqui no plural, reunidos. Reunidos. Yuyutsavaha significa desejoso de lutar. Por que desejoso de lutar? Porque a raiz aqui é yut, que deu, por exemplo, yudha, quer dizer luta. Yudhisthira, estável na luta, né? Pessoa estável na luta, um Yudhisthira. Então, Yud é a raiz de lutar. Mas em sânscrito, quando eu dobro a sílaba inicial, isso cria uma forma em sânscrito que para nós se chama desiderativo, que é desejo de lutar. Com desejo de lutar. Yuyutsavaha. Pessoas com desejo de lutar. Só a título aí também de conhecimento de vocês, por exemplo, Jiu-Jitsu vem do sânscrito da mesma raiz aqui, Yuyutsu. Jiu-Jitsu, né? A arte marcial Jiu-Jitsu vem do sânscrito, porque lembrem que historicamente os budistas levaram todo o conhecimento védico da Índia, porque o budismo começa na Índia. Os monges budistas, quando eles vão pregar na Ásia,
eles levam todos esses conhecimentos, e, na verdade, toda essa terminologia, inclusive as artes marciais também, a medicina, tudo foi levado da Índia para o resto da Ásia. Então, jiu-jitsu vem de yujutsu, ok? Desejoso de lutar. Mamaka, mama significa meu, e mamaka significa os meus queridos. Lembra que eu acabei de falar? Radhika, por exemplo? Né? Assim, a minha querida Radha, por exemplo, a querida Radha, Radhika, a querida Radha, ou a Radinha, né? Então, o K, ele dá esse sentido, né, de querido, de meus queridos. Mamaka, os meus queridos. Pandava, os filhos de Pandu, os descendentes de Pandu. Lembra que lá, Vasudeva, Vasudeva. Pandu, Pandava. Então, Pandava, lembra que eu sempre mexo nesse começo aqui, e aí eu crio o descendente de Pandu. Aqui você tem Chaiva. Aqui acontece um fenômeno em sânscrito, que é aquele que eu falei, as palavras elas se aglutinam eufonicamente, né, para ficar agradável ao ouvido. Então, aqui é uma junção de Cha mais Eva. Aqui é Cha mais Eva. Cha significa e Eva significa de certo. Kim deu o nosso que em português. Kim, em sânscrito, que em português. Akurvata, aqui é o verbo no passado, significa fizeram. Fizeram. E Sanjaya, aqui a palavra, como eu falei, a palavra simples, no caso vocativo, quando eu chamo. Sanjaya. Sanjaya quer dizer Sanjaya. Sanjaya é apenas um nome próprio. Então, vamos começar a desvendar esse verso aqui. Esse verso foi falado por Dhritarashtra. Dhritarashtra é um dos protagonistas do Mahabharata, da Bhagavad Gita. E a obra começa com a fala dele. Dhritarashtra disse esse verso aqui. E ele se dirigiu ao seu secretário, chamado Sanjaya. Então ele diz, Sanjaya, ó Sanjaya, por isso que a gente traduz como ó Sanjaya, porque é Dhritarashtra chamando, Sanjaya, Sanjaya, porque ele está falando, ele é cego e ele está se dirigindo a seu secretário perguntando, Sanjaya, Kima Kurvata, que fizeram? Que fizeram? Mamaka, os meus queridos, ou seja, os seus filhos. Dhritarashtra tinha 100 filhos. Ele é um verdadeiro progenitor, né? Teve 100 filhos. Então ele pergunta, o que fizeram os meus queridos filhos? Cha, e Pandava, os meus sobrinhos, os filhos de Pandu. Dhritarashtra é irmão de Pandu. Então ele pergunta, o que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu? Todos eles desejosos, reunidos, Samaveta, reunidos, desejosos de lutar em Kurukshetra. Kurukshetra é o nome de uma cidade na Índia. Kurukshetra é o nome de uma cidade, que é a terra dos Kurus, literalmente. A terra dos Kurus. Agora, repare que Kshetra virou Kshetre. E Dharmakshetra virou Dharmakshetre. Que aí é um caso em sânscrito que me indica a localização. Aí eu traduzo pela preposição em. Que fizeram eles, reunidos, desejosos de lutar, em Kurukshetra, a terra sagrada. Nessa terra, na terra sagrada, em Kurukshetra. Então, resumindo, o rei Dhritarashtra se dirige a seu secretário Sanjaya. Sanjaya, em português a gente escreveria uma vírgula, né? Sanjaya, vírgula. Que fizeram os meus queridos, né, os meus filhos, e também, de certo, né, os filhos de Pandu,
reunidos, desejosos de lutar, aqui, ó, desejosos de lutar, na terra sagrada, na terra do Dharma, na terra da espiritualidade, chamada Kurukshetra. Né? Esse E aqui final, ele está me indicando apenas que é local. É uma outra terminação. Ela substitui... Lembra que eu falei que o Ya substitui o A em português, a preposição A? Esse E final aqui substitui a preposição em. Então, lá em Kurukshetra, na terra sagrada, que fizeram eles? Então, essa é a abertura da obra, para quem não conhece. A obra abre assim, ela começa assim, com o rei perguntando o que fizeram os seus filhos e os seus sobrinhos, quando eles se reuniram para lutar no campo de batalha de Kurukshetra. E aí a obra ela vai dar início a partir dessa proposição aqui, né? Tem muitos conhecimentos aqui, né? Fala o lugar onde aconteceu a guerra, ou seja, ela já vai dispondo um cenário que apareceu antecipadamente. Isso tudo foi narrado lá na Mahabharata. Quando nós chegamos aqui, nós já estamos no capítulo 63 do Mahabharata. Quando o Bhagavad Gita começa, já é o capítulo 63. Por isso que esse cenário ele já foi todo desenhado anteriormente. Mas com isso aqui, a gente já começa a entrar em contato com os protagonistas da obra. Você tem o orador aqui, Dhritarashtra, falando com seu secretário sobre os seus filhos e os seus sobrinhos reunidos na batalha. Tá bom? Então, esse verso, ele começa a desvendar a Bhagavad Gita. Mas vocês viram como ele é simples, ele tem uma simplicidade muito grande, e a Gita, ela é assim, porque isso é uma qualidade dos grandes oradores. Segundo a oratória védica, o maior de todos os oradores, ou a perfeição, a magistralidade do orador, é ele ser capaz de falar a verdade mais profunda com o mínimo de palavras. E esse é Krishna. Tá? E essas não são as minhas palavras. Assim, todos reconhecem que Krishna é o maior de todos os oradores. Tanto é que a canção de Krishna é a mais famosa canção de toda a literatura védica. Tá bom? Gente, o tempo voou, né? O tempo voou aqui. Mas a gente viu um monte de coisa. É essa a ideia, gente. É a gente entrar em contato com a língua e aprender um monte de coisa. E se a gente continuar estudando todos os dias, em um ano a gente já vai estar dominando muito desse conhecimento. Ok? Alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, tem vários agradecimentos, enfim, mas tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: se pronunciarmos, pergunta da Krishna Kamini, se pronunciarmos errado a palavra em sânscrito, ela não fica com outro significado, né? Como acontece com algumas palavras em inglês? Sim, sim, sim. É uma questão, sim, da língua, né? Uma questão muito estudada na ciência de mantras, né? Pequenas alterações de som, elas podem mudar todo o sentido. Existe uma filosofia, a filosofia Mimamsa, por exemplo, dá um extremo valor à pronúncia impecável dos sons, porque o som tem poder, e os sons eles criam a matéria, né? Segundo a ciência de mantras, o som cria a matéria. Mas eu diria assim para o nosso alento, e nós pertencemos, nós particularmente aqui, nós do grupo Krishna West, eu, a Yamuna e outros presentes, nós pertencemos a uma tradição devocional, né, chamada Bhakti Yoga. Então, em Bhakti Yoga, o elemento mais importante é a nossa intenção. Então, um grande acharya, ele diz que mesmo que um devoto iniciante que não tem domínio do sânscrito, ele canta, ele pronuncia erroneamente o nome de Krishna, ainda assim Krishna fica muito feliz. Assim como um pai fica feliz
quando os seus filhos começam a falar as primeiras palavras, com linguagem ainda toda errada, né? Sabe a criancinha que fala tudo errado? Mas os pais se derretem, assim. Na verdade, não existe nenhum momento mais afetuoso na relação entre os pais e seus filhos do que quando eles começam a falar as primeiras palavras, né? Quando ele fala papai, mamãe, os pais se derretem, né? Com esses sons. Quando a criança começa a emitir esses primeiros sons, mesmo que eles ainda falem errado. Então, esse som, papai e mamãe, agrada muito mais seus pais do que, às vezes, longos discursos, eloquentes discursos poéticos. Então, se diz que, da mesma maneira, quando a gente começa a falar as primeiras coisas, né, esse nosso sentimento devocional, ele começa a desabrochar, Deus, ele fica tão feliz com isso, assim, ele fica completamente cativado, assim como os pais ficam cativados com seus filhos. Então, por isso, na nossa escola, na escola Mimamsa, por exemplo, eles vão dizer outra coisa. Na escola Mimamsa, é uma das 6 escolas de filosofia védica, a escola Mimamsa é a escola ritualística para ela. Se você disser uma coisa errada, está tudo errado e você vai parar no inferno. Mas nós não, nós acreditamos que Deus, um dos nomes de Deus é aquele que só vê a nossa intenção. Então, como ele pode condenar-nos por alguma pronúncia errada se a nossa intenção é amorosa? Tá? Nós somos da escola devocional e isso para nós é o que importa. Tá bom? Mas é claro que a gente não vai ficar como crianças para o resto da vida, falando errado. É claro que um pai também fica feliz. Um pai não vai querer que seus filhos fiquem falando errado o resto da vida. Ele, bom, essa criança tem um problema também. Ela fala errado o resto da vida. Então, a gente tem que aprimorar a nossa linguagem, sem dúvida, mas concomitantemente e, acima de tudo, a nossa devoção. É que isso que importa. Danata, tem mais uma perguntinha aqui do ECA sobre a terminação de. Já vou ler para ti aqui, ó. O senhor poderia explicar sobre Prabhuji? O di seria diminutivo? O di, ele também é o diminutivo, é uma forma diminutiva, né? Como se você estivesse dizendo Prabhuzinho, né? Eu posso usar na terminação de qualquer palavra. É um termo não só diminutivo, mas também como muito cordial e utilizado muito na Índia, tá? Se usa na Índia de uma forma assim, quando nos dirigimos a uma pessoa formalmente, né? Por exemplo, nós dizemos Mataji, por exemplo, mãe querida, por exemplo. Né? É uma forma muito respeitosa, utilizada até hoje na Índia. E também tem a função em português, porque o português também usa o diminutivo como carinho, né? Como uma forma carinhosa. Mas ele é uma forma também respeitosa, tá? Prabhuji, Mataji, é uma forma carinhosa e respeitosa. Que não se usa muito entre pessoas, entre seus pares, por exemplo. A gente não usa muito entre pessoas da mesma idade. Tá? Por isso que os indianos acham estranho que a gente chame Mataji uma menina, por exemplo. Né? Você chama uma menina de Mataji, quando na verdade é uma forma um pouco respeitosa, em geral usada para pessoas mais velhas. Ok? Ok. Do que eu vi aqui, não tem mais perguntas. Tem vários agradecimentos, elogios por essa aula maravilhosa que você consegue simplificar as coisas complicadas da gramática para nós. A gente é muito grato. Eu agradeço imensamente a oportunidade, a audiência de vocês. Mais ou menos cumprimos aqui o nosso horário, né? Saímos só 5 minutinhos a mais, mas agradeço imensamente essa oportunidade, porque tentando ensinar, na verdade, eu é que mais aprendo. Tá bom? Então, eu agradeço a vocês por estarem me oferecendo a oportunidade de aprender mais. Tá? Muito obrigado a vocês e nos acompanhem. Teremos mais 2 encontros como esse, se Deus quiser. Tá bom? Então, tá bem. Próxima. Muito obrigada, Danata. Hare Krishna. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, bom descanso. Boa noite a todos.